Esse aqui, vamos combinar o seguinte. Só uma intervenção rapidinha pra gente ir pro próximo assunto, tá bem? Ó, viagens internacionais do presidente Lula no primeiro semestre desse ano, 2023, obviamente, custaram quase 25 milhões de reais aos cofres do país. Nesses valores não estão inclusos a parte aérea, translado aéreo, que é, claro, oferecido, feito pela Força Aérea Brasileira. E esses valores, obviamente, estão sob sigilo. As maiores despesas foram na China e nos Emirados Árabes, onde a comitiva presidencial de 70 pessoas gastou aí mais ou menos quase 6,6 milhões de reais, quase 7 milhões, né, para ficar fácil a conta. Desde que assumiu em janeiro, o presidente Lula passou 37 dias fora do Brasil. De acordo com a justificativa do governo, o presidente quer recuperar a credibilidade internacional. Vamos lá. Pamela, 25 milhões de reais no primeiro semestre em viagens fora o aéreo, para ficar bem fácil. É uma vergonha, né? É preciso lutar, né, pelo bem dos pobres lá na Bélgica, nos Emirados Árabes, na França, em Portugal. E o duro que não tá surtindo efeito, né, Paulo? Porque a política externa do Lula tá sofrível. Muitas críticas, principalmente com relação aos posicionamentos com relação à guerra da Ucrânia. Estamos queimando a cara dia sim, dia não. Até a Dilma resolveu aparecer para dar pitacos a respeito. Então, sinceramente, eu acho que ficar no Brasil, cuidar do país e fechar a boca, além de sair mais barato, seria uma política externa melhor para nós. Vamos lá, professor Jorge, Olha, Paulo, veloz tanto quanto a Pamela. Vamos lá. o senador Girão já pediu explicações aí e está pedindo que o Tribunal de Contas investigue os gastos de Lula. A questão é investigar. Isso é a grande regra, assim como o COAF demonstrou aí que o militar, o CID, havia movimentado 3 milhões e 200 mil reais em 6 meses, aí, entre julho de 2022 a 25 de janeiro. Assim também as viagens do Lula e eventuais excessos devem ser investigados. Vamos lá. Fernando Tupan, quase 25 milhões de reais, hein, Fernando? Fora o aéreo. Mas, Paulo Caetano, isso é uma pequena amostra do que realmente vai acontecer no governo Lula. Você vê, ontem ele bloqueou no orçamento 780 milhões para a área da saúde e para a área da educação. E eles ficam falando aí, o Partido dos Trabalhadores, que são áreas prioritárias do governo de esquerda de Luiz Inácio Lula da Silva. Parece que não. Mas esse bloqueio no orçamento, Paulo Caetano, chegou a 1,5 bilhão. Que país é este? O ano que vem tem eleição e a gente precisa dar uma resposta para essa turma, Paulo Caetano. Vamos responder nas urnas, vamos iniciar o processo para 2026, porque caso contrário, se a gente votar nessa turma aí, não sei não, hein, Paulo Caetano? Vamos lá. Pela ordem agora, já que o senhor gosta mesmo de falar, vamos ver se você tem coragem. Ângelo Rigon. Bem, o Lula foi escolhido recentemente, semana passada, uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Nossa. Isso não se dá ficando sentado numa cadeira na ponta de uma bancada. Só custou caro, né? Tá custando caro. É quase um pix do seu ex-presidente, que era amigo do cara da Rússia. Então não tem muita diferença. Mas o pix é particular, né? O Brasil voltou ao mapa do mundo. O Brasil voltou ao mapa do mundo. Depois de 4 anos na escuridão, o Brasil voltou ao mapa do mundo. Tava onde? Custa mais barato, mais que isso, livraria. eu pedi pra você não deixar As me derrubar. motocicletas do Bolsonaro, as motocicletas do Bolsonaro, só em 2021 foram 5 milhões. Peraí. 5 milhões em 2021. Peraí, A professor. motocicleta do Bolsonaro. Tá bom. 5 milhões. Tá bom, agora vamos fazer assim. Todo mundo em silêncio, inclusive esse que vos fala. Conclui, Ângelo Rigon. Tá, o resultado de qualquer coisa que você faça na vida é o investimento e o que você recebe em troca. Digamos que seja 25, 30, 50, 100 milhões, não importa quantas motocicletas sejam. O importante é que o Lula, se gastou 25, trouxe bilhões de volta, principalmente nos fundos de meio ambiente. E é isso, é o custo-benefício que a gente tem que ver. Afinal de contas, ele é presidente do maior país da América Latina. Professor, vai. Olha, do 1º de janeiro de 2018 ao dia 19 de dezembro de 2022, Bolsonaro gastou
27.600.000 em motocicletas. Kim, Faz as contas em 4 anos, Quanto né? você trouxe de bilhões? Não, né? 25, É que eu tô 25 vendo. É porque o Bolsonaro não deixa podia eu sair do ver. país, Não, ninguém mas- queria receber É só ele. fazer Você é né? conta. especialista nisso? Não. Você é especialista Faz a nisso. conta Não, aí, não, não, Kim. vai, Deixa. Kim, Ó, Rafael. O Rigon falou em bilhões. Aí eu lembro, 1,5 bilhão do orçamento foram bloqueados, né? Do governo federal. 25 milhões não é nada Contingência gasto gasta. em Não, viagem. tô falando de dinheiro 25 externo. mil. Tô falando do Interno não orçamento. conta. Não, tô Né? falando- 400 o orçamento milhões é e por causa do 300 rombo. milhões da O saúde e orçamento educação é por causa bloqueados do por rombo conta que o do ex-presidente déficit. deixou. Ou seja, gastos excessivos do governo, isso não conta. Orçamento Isso é não o seu conta, querido. ex-presidente deixou Que um rombo. coisa, hein? O rombo é do Bolsonaro. Foi ele que Ô, deixou o Paulo rombo. Caetano, cara, os ouvintes, ó. 1,5 bilhão foi bloqueado por déficit. Mas é do orçamento, tô falando de dinheiro externo. Ah, Você isso- não sabe identificar? Oh, meu Deus. 1,5 Conclui, bilhão, Kim. né, bloqueados por conta, né, que o governo federal está gastando demais e arrecadando pouco. Porque o seu presidente deixou Olha, um rombo. Deixou. agora a Os culpa sempre vai ser do outro. Ué, vocês não lembram né, da, do da outro. PEC do final do né? ano? Que 400 quebrou, milhões da vocês não saúde e lembram? 300 milhões da Senão o país tá educação. bem Aí governado. fala de bilhões no fundo amazônico. Mas o que isso vai nos ajudar na prática? Saúde Nada, e educação nada, sendo nada. bloqueados, Kim, gente. Viu? 25 milhões nessas viagens não é nada. Tem que quê? trazer bilhões. 25 milhões não é nada comparado aos bilhões que foram bloqueados aqui no Brasil. E pessoas que não podem aqui continuar fazendo o que tem que fazer na educação e saúde porque não tem governo, Vamos lá, então. não A tem peruca dinheiro do Kim tá governo. tremendo, ó, a peruca do Kim tá tremendo. Agora, quer falar de bilhões? balançando. Fala do bloqueio. E isso vocês não falam nada, né? Isso não falam nada. Mas quem dá a pauta é o Edivaldo, Claro. Edivaldo Magro. Não foi o primeiro bloqueio, em maio teve um de 1,7 bilhões. São manobras orçamentárias que depois eu, Rigon e o professor podemos explicar melhor Claro. para você sobre É isso. só bloquear e muito não prazer. entra mais, né? Não funciona É como a assim. taxa do Depende. lixo, não Quando funciona. abre, quando abre Não entra. funciona. Pode Vai abrir pedir que para entra. educação, para saúde, ver se não é assim. Você sabe o que me incomoda nas viagens do Lula e com os gastos, né? Eu acho que eles são muito convergentes com a história de gastos desse país, de ex-presidente, e os gastos mais diversos, não só com viagem. É a dificuldade em se obter informações junto ao portal da transparência do governo federal. Eu tenho buscado muito incessantemente como esses gastos efetivamente são feitos, está muito difícil encontrar. Aí, exemplo do ex-presidente ou dos ex-presidentes, essas dificuldades sempre foram enormes. Eu esperava que no governo Lula, né, depois de pregar tanta transparência, fosse mais fácil obter informações efetivamente sobre esses 24 milhões, como isso foi gasto efetivamente. Nós temos dificuldade em acesso ao cartão corporativo. Foi muito pior no Bolsonaro, porque no caso do Lula, ele está demorando para disponibilizar as informações. Já no governo anterior foi decretado um sigilo aí de 100 anos. Então, permanece a dificuldade de transparência nas informações. Eu confesso que eu não sei dizer, avalizar se 24 milhões é muito ou é pouco nessas relações que estão sendo reconstruídas com o mundo, né? Nesse processo de reconstrução das relações diplomáticas. E o país finalmente está tentando, né, abrir portas em diversos continentes. Quais são definitivamente o que obtivemos com isso até agora, de forma concreta, objetiva. Dependendo se essa relação for boa, a não ser no âmbito exclusivamente do discurso que nós somos lá e discursamos e não obtivemos resultado nenhum, eu acho que cabe aí a discussão. Mas o mais importante é como nós gastamos dinheiro, né, do cidadão em todas as áreas, né? O professor trouxe um dado aqui que eu desconhecia, 27 milhões só com motocicleta, é isso, professor? Não, ele Então, foi assim, então são números... aqui na viagens, info. cartão É corporativo. que nós temos que engraçado, porque falou tinha entender sigilo, que mas tem a informação, é né? dinheiro nosso, é dinheiro do cidadão e a gente fica legitimando e colocando ideologia no gasto, né? A gente põe ideologia no dinheiro. Ideologia, Por isso que eu dinheiro fiz é a de cada crítica. um. O Tribunal Então, de se ele é Contas verde, tem o que azul é investigar, vermelho. tem que Exatamente, investigar. tem que investigar, deixar Claro. isso transparência, punir se necessário, fazer devolver o dinheiro, e seja lá qual governo, de que ideologia, de que matiz ele seja. Cada